mas a questão dele era essa relação da linguagem com os seus usos concretos na vida social, né? Que ele vai chamar, que eu acho que é a ideia mais interessante, a ideologia do cotidiano. Não pensar a linguagem dentro de uma ideologia oficial, mas como ela se dá no cotidiano, né? Isso eu acho que é uma contribuição importante. Conversamos com Igor Sacramento, professor da Escola de Comunicação da UFRJ e pesquisador da Fiocruz. Igor compartilha com a gente quem foi o filósofo Mikhail Bakhtin, responsável por reformular os estudos no campo da linguagem, propondo uma visão mais ampla que inclui o sujeito e o contexto no cerne de seu pensamento. Bakhtin deu um passo importante ao incluir a estratificação social na linguagem e refletir sobre como esse processo se dá. Igor também compartilha as noções de polifonia e dialogismo propostas pelo filósofo e a ideia de lugar de fala. Bakhtin é um filósofo russo, nascido no final do século XIX, cuja obra de maior relevância data entre os anos 20 e os anos 40. Ele tem duas obras muito importantes, uma sobre Dostoiévski, que é a dissertação de mestrado dele, e a tese de doutorado sobre Rabelais, François Rabelais. É um autor que dialoga muito com a literatura, com a estética, mas também com a ética. O seu primeiro ensaio é um ensaio sobre ética, para uma filosofia do ato. Eu sempre falo com meus alunos que ele teve a tese de doutorado reprovada, né? Por conta do contexto em que ele viveu, um contexto, né, da Rússia iniciando seu processo, né, da Rússia soviética, no período do Stalin, etc. E ele teve a sua dissertação, a tese reprovada por não tratar de um autor soviético, mas sim de um autor ocidental, francês, François Rabelais. Né? Então, ele nunca teve, como pensador e professor, nunca teve grandes posições nas universidades de Moscou, por exemplo. Ele acabou se tornando um professor do que a gente hoje entende como ensino médio, né? E não tendo posições em universidades, etc., por conta de ser marxista de menos, né? Tinha um pouco na verdade, ele era um marxista heterodoxo, né? Não tinha uma filiação tão intensa e particularmente na Rússia, naquele momento, era fundamental, né, para uma perseguição ideológica, etc. Então, é um autor importante também que foi redescoberto na Europa, particularmente na França, nos anos 60. Né? Enfim, ele já muito velho, ele foi redescoberto, suas obras começaram a ser traduzidas inicialmente na França, depois nos Estados Unidos, mais nos anos 80, e no Brasil, a partir dos anos 80 e 90, que a gente começou a circular mais intensamente a obra dele por aqui. Ele tem dos conceitos que ele trata, os dois mais importantes, eu diria assim, e mais usados, é o conceito de polifonia e o conceito de dialogismo. Polifonia, em síntese, diz respeito à existência, né, de múltiplas vozes que constituem um ser, mas, sobretudo, qualquer atividade estética. Né, toda atividade estética ela envolve outras vozes que não são aquelas que estão constituídas. E polifonia vai dizer respeito dessa possibilidade de manifestação, como que o criador ele consegue manifestar, no caso do Bakhtin, especialmente focando na questão da literatura e do romance, como que o criador pode manifestar essas vozes sem que elas se submetam mais nas outras, mas na sua capacidade, como ele vai dizer, de uma emissibilidade dessas vozes. Isso tem uma dimensão estética, mas também uma dimensão ontológica, que aí é a própria noção do dialogismo. Né? Para Bakhtin, todo o ser ele é constituído pelo outro. Até mesmo, tem uma frase dele muito interessante, até mesmo quando eu falo sobre mim, eu já sou outro. Né? Se eu falo sobre mim no passado, ou alguma coisa que eu fiz hoje, eu estou falando sobre um outro. Então, essa relação de alteridade constitui até a minha relação comigo mesmo. Né? Eu sou constituído por outro quando estou comigo, sou constituído por outros e por outrem quando estudo, quando vivo, etc. Eu dou sempre como exemplo, o dialogismo é um pouco a voz da nossa mãe,
quando a gente vai fazer alguma coisa que é moralmente inaceitável, parece que a voz da mãe, ou enfim, está ali interditando esse lugar. Então o dialogismo é um pouco isso, a constituição de nós, de qualquer um de nós, pela alteridade. Há um abuso, né, do uso desses conceitos, como de polifonia. São várias vozes. Não é só isso, né? Tanto que ele pensa na obra do Rabelais e do Dostoiévski para pensar esse conceito. Então, tem uma localização específica, então entender um pouco essa obra e de onde que ele tirou esse conceito na obra do Dostoiévski particularmente. Na verdade, o Bakhtin é um antiestruturalista e também um antiformalista, e essa foi a grande dificuldade em relação a ele. Então, no momento de auge do formalismo russo, e também que é um pouco da ideia de uma literalidade, ou de uma literatura pela literatura, a capacidade que os formalistas queriam entender a literatura pelo que ela é, e o que ela é seria o mecanismo. Então, os formalistas russos trabalham muito com a dimensão da ideia de dispositivo, né? Mais o dispositivo da linguagem, né? E já no estruturalismo, e é isso que o Bakhtin sempre vai rejeitar, é uma dimensão do que ele vai chamar de um objetivismo abstrato, né? Que caracteriza o trabalho do Saussure e também dos seus seguidores ou influenciados pelo Saussure em outras áreas, como Merleau-Ponty na filosofia, Lévi-Strauss na antropologia, Althusser na sociologia, etc., e por aí vai. Que tem como base fundamental uma ausência do sujeito da história, né? Na teoria estruturalista e na perspectiva estruturalista, existe uma ausência do sujeito da história, da capacidade desse sujeito agir no mundo, quando na verdade ele é a mera reprodução de uma estrutura. O que o Bakhtin faz fortemente é questionar isso e colocar o sujeito no centro o sujeito e a história no centro da sua filosofia, né, e do seu pensamento. Então, deslocando, por exemplo, noções como clássicas da linguística saussuriana, Lange, Parole, língua e fala, a língua como sendo um sistema de regras e esse é social, Bakhtin vai dizer que não, social mesmo é a fala, social mesmo é o modo como as pessoas usam a língua no cotidiano. Então ele um pouco dá um outro status para o estudo da linguagem, que não seria só estudar a gramática, né, a regra, o que está na regra, mas estudar o modo como se usam no cotidiano, em grupos distintos, que palavras podem significar coisas em grupos distintos, né, e ter outros sentidos em grupos distintos. Então ele é um filósofo da abertura dessas possibilidades de pesquisa, e aí depois, enfim, há algum sociolinguística, ou interacionalismo, etc., mas fundamentalmente dessa abertura de se pensar os usos da linguagem em contextos específicos, grupos específicos, com estratificações sociais específicas. Ele é muito claro em relação a isso nas suas análises, quando por exemplo, no cotidiano do trabalho é um tipo de linguagem, mas dependendo do seu trabalho também é um tipo de linguagem, um uso da língua, né, diferenciado pelo tipo de trabalho, pela classe social, pelo gênero. Então, isso Bakhtin já nos anos 40 estava pensando nessa estratificação, quando ele vai chamar de estratificação social na linguagem, né, e como esse processo se dá. Coisa que não está presente no pensamento saussuriano, que preferiu uma simplificação convencional. Embora consciente de tudo isso, ele preferiu uma simplificação para transformar a linguística numa ciência, né, numa ideia de ciência, tendo como inspiração as ciências naturais, a biologia, etc. Então, é um autor que dialoga muito fortemente com essa tradição ocidental e com a emergência do estruturalismo, que se a gente for ver a obra do Saussure, é uma obra também do final do século XIX e que se consolida nos anos 60, na França particularmente, né? Mas ele já antes disso estava criticando. É muito comum, por conta de uma certa apropriação do Bakhtin a partir dos anos 60, 70 na França, pelo Roland Barthes e a sua orientanda, na época orientanda de doutorado, Julia Kristeva, que começou a traduzir Bakhtin, trouxe o autor para a França e para o Barthes, enfim, ele começou a ler e influenciou fortemente a obra do Barthes nos anos 60 e 70. É muito comum que se tome o Bakhtin como pós-estruturalista,
mas ele não pode se pensar ele é anti-estruturalista, né? Ele não é pós-estruturalista, nunca houve essa possibilidade. Ele é anti-estruturalista porque ele era completamente contrário a esse tipo de ideia, esse tipo de visão sobre a linguagem. Assim como era antiformalista, ele era anti-estruturalista, estava pensando uma outra. Ele chamou em alguns momentos de poética histórica, em outros de poética sociológica, etc. Mas a questão dele era essa relação da linguagem com os seus usos concretos na vida social, né? Que ele vai chamar, que eu acho que é a ideia mais interessante, é a ideologia do cotidiano. Não pensar a linguagem dentro de uma ideologia oficial, mas como ela se dá no cotidiano, né? Isso eu acho que é uma contribuição importante. Tem um texto dele lindo, que é o autor e a personagem, que é a Natividade Estética, que é um ensaio sobre a autoria, que é tão importante, tem uma noção de exotopia, de como que o autor nunca pode estar no mesmo lugar da personagem, embora ele crie a personagem, né? E isso, na verdade, pode ser, depois foi sendo apropriado no campo da antropologia para pensar o texto etnográfico, por exemplo. Então tem uma dimensão, quer dizer, embora eu seja autor da etnografia, esteja ali escrevendo sobre um grupo, uma comunidade, etc., eu nunca posso viver a vida que eles vivem, né? Então, que tipo de estratégias, como autor, eu posso fazer para dar voz para que eles tenham também autoria e que eu, como autor, me torne personagem. Então, tem uma discussão aí muito grande que não é uma dimensão dessa autoria do romântica, do gênio criador. Para Bakhtin não existe gênio, né? Ele tem uma outra fase muito boa. Nenhum de nós é um Adão virgem, né? Nós não somos homens num Adão no jardim do Éden, dando nome para as coisas que não tinham nome. O mundo já surge para nós todo cheio de nome, de pressupostos, e cabe a nós esgarçar a língua, esgarçar esses nomes, propor novas reflexões, etc. Mas até quando a gente vai num país estrangeiro, a gente tem como referência outras formas de hierarquização da linguagem, de percepção daquilo, né, comparando, parece São Paulo, parece não sei o quê. Quer dizer, é o tempo todo essa dimensão comparativa, e quando, na verdade, a filosofia bakhtiniana, por que não pensar o específico? Né? Por que não pensar o que aqui tem, embora, né, você queira fazer diálogos, mas o que tem aqui que é só desse lugar? Né? Então tem uma dimensão anti muitas das correntes que estavam circulando naquele momento, extremamente focadas na estrutura, né? Então que não tem sujeito, e se há sujeito não tem ação. Na verdade, o que ele vai criticar é uma ideia de se pensar o social apartada do sujeito, né? Que esse sujeito é meramente reprodução e não produção criadora, nem produção política, inclusive. E aí a obra dele sobre Rabelais, a dimensão do carnaval, da carnavalização, etc., que é justamente esse sujeito que rompe com as regras, e esse momento, né, de carnavalização é o momento do uso da paródia, do riso comunitário, etc. Então ele é um filósofo da comunicação, sobretudo, e um filósofo da ação, da interação, do diálogo. Desde que essa discussão sobre o lugar de fala foi se consolidando cada vez mais, acho que ela emerge mais ou menos há uns 10 anos, mas se consolida nos últimos 3, 4 anos, no Brasil particularmente, mas no mundo de maneira geral, eu sempre fico pensando que o lugar de fala em um momento era aquilo que Benveniste chamava de lugar de enunciação, ou seja, não só pensar o que está enunciado num texto, seja ele em qual suporte estiver, mas também pensando o contexto em que esse texto se enuncia, seja ele qual for. Na verdade, essa discussão de lugar de enunciação e pensando em lugar de fala, pensando ela bakhtinianamente, ela acaba perdendo uma dimensão que é fundamental para o Bakhtin, que é o diálogo. Né? Ela tem interditado a possibilidade não de estar no lugar do outro, que para isso, como diz Bakhtin, isso é impossível, nunca ocuparemos o lugar do outro, mas a possibilidade de diálogo, de dialogar com esse outro, na medida em que se arvora um lugar da experiência como sendo, e se ela a experiência ela é insubstituível, mas ela é representável, né? E o que a gente está
observando o contexto contemporâneo, é a capacidade múltipla de representar e de fazer e enunciar essa experiência, seja experiência de sofrimento, seja experiência de desigualdade, enfim, todos esses tipos de experiência, elas têm sido representadas, embora elas não sejam, não tem como substituir uma experiência pela outra, não tem como ocupar o espaço do outro, mas se elas podem ser narradas, e elas estão sendo cada vez mais narradas, é possível também que a gente dialogue com elas, simpatie com elas, crie empatias a partir delas e lute junto com elas, né? Então, essa dimensão do lugar de fala, ela pode, em alguns momentos, obliterar a capacidade democrática de diálogo entre os diferentes, que é fundamental na perspectiva bakhtiniana, né? Mas, por outro lado, ainda numa perspectiva bakhtiniana, é fundamental como forma de reconhecimento público de uma voz que era feita se calar, né? Então, hoje a gente tem capacidade cada vez maior de vozes que se enunciam pelas mídias, né? Enfim, há uma proliferação cada vez maior de mídias e lugares onde essas vozes podem circular, e o direito à voz se tornou também o direito à comunicação, né? Então, isso, para nós, como pensadores da comunicação, da cultura, da linguagem, isso é bem interessante de refletir e discutir quais são os caminhos quando o direito à voz é também direito à comunicação. Eu quero ter os meios de comunicação, eu quero poder falar o que eu sinto, o que eu vivo, e como eu posso mudar. Talvez o que falte ainda é como eu posso mudar. Você também concorda com Bakhtin que a experiência, apesar de insubstituível, possa ser representável? Quais questões mais te tocaram ao escutar este episódio? Comente com a gente nas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Marina Birdman, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba e Gabriel Reis. Até a próxima! No mês da mulher, preparamos uma lista de filmes especial para você assistir no seu clube de documentários. Com a presença de Nina Simone, Conceição Evaristo, Frida Kahlo, Carolina de Jesus, Maria Bethânia, entre muitas outras, você pode maratonar todos os documentários quando e onde quiser. Assista no curtaon.com.br.